Pois vamos dar continuidade à nossa exposição em 1 Pedro. Hoje o nosso tema é um tema bem delicado hoje, principalmente para as mulheres e aquelas que são crentes e que têm maridos não crentes. Mas isso não significa que não sirva também para todas as mulheres. Então, nós vamos estar falando sobre a submissão da mulher, né, ao seu marido. É um tema hoje, irmãos, muito bombardeado pelo feminismo, né? Então, as vozes que se levantam contra esse princípio da palavra de submissão e obediência das mulheres aos maridos, né? Algo assim muito forte em nossos dias. A ideologia feminista, ela adentrou na igreja de uma forma com muita força. É tanto que hoje nós temos pastoras, né? Isso é uma coisa assim que a lógica, não é? A lógica humana, não é? Não consegue entender isso, e principalmente no contexto bíblico. Você não vê Deus chamando mulheres ao pastorado. Isso é uma coisa do homem, não é da mulher. A gente tem que ter a ideia de que a Deus criou Adão como cabeça, né? E a mulher, ela foi criada como sua auxiliadora idônea. A gente vai tratar disso aqui hoje. E não há nenhuma maldade nisso, de Deus, a respeito disso. Não há. O que há é a nossa incompreensão, né, desses papéis. Do papel do homem e do papel da mulher na cosmovisão bíblica. Pedro aqui vai trabalhar esse assunto, irmãos, de uma forma muito direta. E o contexto da carta não é um contexto saudável, vamos assim dizer. Mas era um contexto de muita luta, porque esse povo aqui, a qual a carta é escrita, era um povo que foi disperso por causa da perseguição. E fugiram ali para a Ásia, né? Ou a Ásia Menor. Saíram correndo. E chegaram nesses locais sem nada. Sem nada. E Pedro escreve para essa igreja. E vai exortar as mulheres, né, com relação ao seu verdadeiro papel. E quando, principalmente, o seu esposo não é crente. Pedro vai tratar aqui, irmãos, do contexto do casamento, mas de que forma? As mulheres eram casadas e se converteram a Cristo, não é? Já casadas. Pedro aqui não está falando, né, do casamento misto, quando o crente ele se envolve com uma pessoa descrente e casa com ela. Aí há uma boa exortação, não é, da palavra de Deus a não fazer isso, porque não há comunhão entre luz e trevas. Então, vamos ler aqui 1 Pedro capítulo 3, versos 1 e 2. Vou falar mais uma vez, né? Não se constrange você que é mulher, com a palavra que nós vamos ouvir aqui hoje. É uma palavra do Senhor. Não é uma instrução minha nem de Pedro. Aqui é Deus falando direto ao coração de vocês, como esposas que têm marido crente ou também as esposas que têm marido descrente. O princípio aqui é aplicado a ambos os contextos. Diz assim, eu estou aqui em Tiago, eu li o texto aqui errado, desculpa, tá, irmãos? Diz assim a palavra de Deus, eu estou na versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim, semelhantemente, vós, mulheres, sede submissa aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Então vamos trabalhar só até aqui, só até esse contexto aqui. Então, vamos ler até o verso até o verso até o verso 6. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Aí no verso 7 aqui, observa aqui que Pedro continua aqui o tratamento com a família. Ele vai dizer, igualmente vós, maridos. Aí ele vai partir para aqui o papel do homem. Então, a submissão aqui, irmãos, não é só da mulher ao homem, mas também do homem à mulher, cada qual no seu papel. A gente vai tanto pregar sobre a submissão da mulher ao homem, como também, no verso 7, a submissão do marido também com a da sua esposa. Mas hoje o que nos interessa aqui são os versos 1 e 2. Então eu vou trazer aqui uma introdução rápida, vou trazer aqui o contexto da carta, e nós vamos trabalhar o verso 1 e o verso 2. Vamos trabalhar esses dois versos aqui, na nossa exposição de hoje. No sermão passado, pregamos sobre o tema, o exemplo do sacerdócio de Jesus para o exercício sacerdotal dos crentes. Então, o sacerdócio de Jesus é o exemplo para o meu e o seu sacerdócio na nossa vida prática. Hoje estaremos pregando sobre o exercício do sacerdócio real no lar, no tempo da peregrinação. Por que do lar? Porque vai tratar de homem, mulher e homem, esposa e esposo, e esposo e esposa, né? Como a gente viu aqui, aqui do verso 1 até o verso 7. Após Pedro exortar os eleitos, escravos, servos e senhores quanto à conduta de submissão e obediência a Deus no tempo da peregrinação, exorta agora, nesse contexto aqui, as esposas e os maridos cristãos quanto a terem uma mesma conduta de submissão e obediência, um ao outro, conforme a submissão e obediência de Jesus ao Pai. Então, observe que a submissão de ambos, tanto da mulher como do homem, ou tanto a submissão da esposa como do marido, o foco central não é um ou outro em si, mas o foco central é o exemplo da submissão de Cristo ao Pai. Esse aqui é o foco, que vai orientar, que vai conduzir, que vai ser o referencial da minha submissão à minha esposa e da submissão da minha esposa a mim. Esse aqui é o ponto. No contexto da carta, os maridos aqui não eram crentes, eram descrentes. As mulheres se converteram conforme o caminhar da pregação do Evangelho. O contexto da carta, agora vem aqui o contexto da carta. O contexto revela a realidade da hostilidade que os eleitos estavam sofrendo por causa do nome de Jesus. Os gentios e judeus hostilizavam os cristãos, tratando-os como malfeitores, lançavam injúrias, falavam delosamente contra eles. Eles eram maltratados no trabalho, na sociedade, por causa do nome de Cristo. Essa aqui é a realidade da carta. Então, a gente imagina que a tensão no lar era grande. Diante desta realidade, Pedro exorta a igreja a ter uma conduta de vida exemplar no meio de uma geração corrupta e obstinada e idólatra, com o objetivo de calar os perseguidores e ganhá-los para Cristo, pois esta é a vontade de Deus. O apóstolo Pedro está dizendo à igreja, mantenham o exemplo de submissão e obediência a Deus na vossa conduta de vida, no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vocês, acusando-os de malfeitores, observando as suas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Porque esta é a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emmudecer a ignorância dos insensatos. Isso aqui também é aplicado, né, no relacionamento esposa e o marido incrédulo. Porque isto é grato a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo do temor e da sua consciência para com ele. Para isto mesmo, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para seguirmos seus passos. Então Pedro Pedro estrutura a sua exortação, irmão, ao exemplo de Cristo, da submissão de Cristo ao Pai, submissão e obediência. Irmãos, não foi fácil. Não foi fácil.
suportar a cruz ali, fielmente ali, né, como homem, falando como homem, diante de Deus. Ele sujeitou em obediência até obediência de morte. Portanto, Pedro continua, despojando-se de toda ignorância bíblica, cheguemos-nos a Cristo, a preciosa pedra eleita por Deus, e sigamos firme a carreira que Ele tem proposto para nós. Então aqui nós vamos entrar agora aqui no nosso tema central. E vamos tratar a conduta das esposas crentes quando os maridos são descrentes. Versos 1 e verso 2. Então vamos trabalhar esses versos conforme a nossa explanação. Pedro, nesses versos, vai doutrinar as esposas cristãs a conduta que elas devem ter com os esposos não crentes, fundamentando sua doutrina na submissão e obediência de Cristo ao seu Pai. Observe que Cristo sempre é o centro. Por que eu me submeto? Eu obedeço a minha esposa. Por causa de Cristo. Porque se meu foco é ela em si, vai gerar muito atrito. Vai gerar muito atrito. E também o inverso. Se a submissão da minha esposa a mim é por causa de mim, vai gerar atrito nessa submissão e obediência. Mas quando Cristo é o foco, é o centro da minha submissão, a coisa anda, a coisa é diferente. A submissão e obediência de Cristo a Deus é o foco central da doutrina da submissão e obediência do crente fiel. Todo ele, seja mulher, seja homem. O que deve ser observado é a conduta de Jesus diante da hostilidade e da perseguição que ele sofreu o tempo todo. O tempo todo, irmão. Jesus, mesmo antes de nascer, já era perseguido. Tentaram matar os judeus várias vezes, exterminar o povo judeu várias vezes. Por causa de quê? O Messias. E ainda hoje é assim. Por que persegue tanto o povo judeu? O Messias que virá. Então, o povo de Deus traz em si, irmãos, essa mensagem. Traz em si a revelação que há um Deus na história, que governa todas as coisas. E, irmãos, o diabo não suporta isso. E vai agir para destronar, para destruir toda essa tradição, não é, da história e em nosso contexto. O que deve ser observado é a conduta de Jesus diante da hostilidade que ele sofreu. Ele entregava-se àquele que julga retamente. Então, esse era o descanso de Cristo. Eu vou me entregar ao Pai que julga retamente as coisas. Isso revela sua submissão e obediência absoluta aos propósitos de Deus. E assim deve ser a nossa submissão e obediência. Quando nós temos um chefe duro, quando nós temos alguém que nos persegue, a submissão e obediência a Cristo. Faça o que Cristo manda fazer com aqueles que nos perseguem. Manda orar, manda amar, manda abençoar. É uma tomada de posição contrária aos contextos que está aí fora. Por isso que o cristianismo ele é contra a cultura. Ele vai mostrar justamente o oposto. Que magoou a face, dá a outra. Roubou uma capa sua, deixa levar a segunda. Entregue-se à justiça de Deus. E nada mais do que isso nesse contexto que a gente vive hoje. Com tanta injustiça, né, que nos rodeia, que nos cerca, né, com tanta falta de segurança e etc. Em nossos dias, com o advento do movimento feminista, a grande parte das igrejas abandonaram a doutrina bíblica da submissão e obediência da esposa ao marido, né? E não querem rir sobre isso. Não querem serem confrontadas com essa realidade. Hoje, a maioria das igrejas interpreta a Escritura conforme a influência da ideologia feminista. Deus foi apagado pelo movimento feminista na grande maioria das igrejas hoje nos nossos dias. Esse aqui é o ponto. A mulher nunca foi vista como cabeça. E hoje, né, esse movimento faz com que a mulher se posicione como cabeça das coisas. Ela vai sofrer muitas consequências. Ela vai sofrer a principal, que é a descaracterização do papel a qual ela foi chamada. Ela vai perder isso aí. E quando se perde isso, irmão, você perde a sua identidade. E principalmente a mulher cristã.
Agora, nem a mula de Balaão ousou seguir pelo caminho do profeta. Não seguiu, irmão. Freou. E queria amaldiçoar o povo de Israel. Então, é um exemplo claro disso aqui, que nós não devemos seguir, você que é mulher, né, o que estrutura a sua existência não é o feminismo, mas é o seu caráter cristão, é a identidade que Deus trouxe, Deus deu a você, como Deus criou. Você é um auxiliador idôneo. Vamos vai ver o que é isso aqui. Pedro traz a realidade da submissão e obediência de Cristo a Deus para a relação da esposa cristã e o esposo não crente. O contexto da carta aponta para as mulheres casadas que se converteram ao cristianismo, porém seus maridos resistiam ao evangelho. O contexto não trata do cristão que se relaciona com uma não crente e casa com ela, ou ela casa com ele. Isso deve ser evitado. A palavra fala sobre isso. Não faça isso. Você lembra quando Deus disse a Israel, não procurem mulheres de outros povos, ou não procurem o homem de outros povos para casar suas filhas. Procurem entre vocês. Esse é um princípio que está até hoje. E quando o judeu quebrou isso aí, não lê o livro de Neemias, o que aconteceu? Quando o povo leu a lei de Deus e começou a ouvir a lei de Deus e se tocou nesse assunto, os casamentos místicos que eles fizeram, foi assim um profundo choro e desespero pelo pecado que eles tinham cometido. E as consequências estavam ali. Por causa disso, vieram os cativeiros, um dos motivos ali do pecado do povo. Né? Então, vejamos aqui no verso 1 a palavra submissão. Essa palavra aparece 6 vezes nessa carta. 2 estão no imperativo e 4 no particípio. O que nos interessa aqui são todas elas, né? Mesmo tendo 2 aqui no imperativo. Né? Essa palavra aparece primeiro no capítulo 2, no verso 13, e depois aparece no capítulo agora. Não é? Aparece também no capítulo 19, no verso 19, e agora em 1 Pedro 3:1. Agora, observe que no capítulo 2, verso 13, né, a submissão, a razão dela é por causa do temor do Senhor. Então, o que vai me submeter a obedecer a Deus é o meu temor dele. E no verso 19, a causa é a minha consciência para com Deus. E é a mesma coisa em sua doutrina. Então, Deus renovou a minha consciência por meio da sua doutrina. Então, eu, por causa dessa consciência, eu me submeto. Por causa da obediência de Cristo a Ele. Eu me submeto. Então, o apóstolo mostra que o foco da submissão do eleito deve ser Deus e sua doutrina. Pedro está dizendo o seguinte: a palavra deve penetrar o coração do eleito ou da eleita, por meio da pregação do Evangelho, impregnando sua consciência sobre quem é Deus e sua doutrina, a ponto dela tomar conta da nossa mente e coração, fazendo com que nós nos submetamos conscientemente e voluntariamente a Deus em profunda gratidão. É o fundamento do cristianismo, submissão e obediência. Agora, irmãos, Pedro está aqui trazendo a doutrina para essas mulheres. Eu imagino que havia conflito ali naquele contexto. Ele diz às esposas, crentes, que o marido não é crente. Submetam-se à doutrina de Deus quanto à nova conduta de vida da relação com seus maridos, descrentes. Seja um meio para que eles se convertam a Deus. Então, observe aqui, irmão, o papel da mulher nesse contexto aí. Então, ela tem esse papel aí, que pelo seu testemunho, o seu esposo se converta a Cristo. Se submeta a Cristo. O verso 1 começa com a palavra igualmente. A minha tem semelhantemente, que é a mesma coisa, são palavras sinônimas. Então, Pedro está mostrando a submissão e obediência de Cristo a Deus como exemplo para as esposas eleitas terem com seus maridos descrentes, semelhantemente ou igualmente ou do mesmo modo. Observem isso, observem Cristo, e do mesmo modo ajam, se conduzam.
Nos versos de 1 a 7, irmão, o tema central é a submissão da esposa ao marido e do marido à esposa. Vamos ver mais futuramente a submissão do marido à esposa. Essa expressão verbal está na voz passiva. Que expressão verbal? A submissão. Significa que há uma força externa que faz com que ela seja submissa e obedeça à doutrina de Deus. Isso é de extrema importância para entendermos o que Pedro está dizendo para estas esposas, no contexto aqui da carta. A pergunta é: quem está impondo a submissão e a obediência dessas esposas aos seus maridos descrentes? Quem está impondo isso? A resposta é muito simples. É Deus, por meio da sua palavra, isto é, revelando no exemplo da perfeita submissão de Cristo a essas mulheres. Então, quem vai levar, quem vai conduzir, né, essas esposas à submissão e obediência, irmão, é o poder do Evangelho, é o poder do exemplo de Cristo, que constrange o nosso coração, que move o nosso coração, e nós nos submetemos e obedecemos. Não é Pedro que está estabelecendo as regras de conduta na relação matrimonial, e nem é o marido que está exigindo uma submissão cega e subserviente da sua esposa. Não é isso que está acontecendo aqui. Mas é Deus que chama e vocaciona as esposas crentes a seguir o exemplo de submissão e obediência de Cristo e agir como ele agiu para ganhar seus esposos, para Cristo. Então, vem de cima, vem do alto, vem da graça do Senhor enchendo o coração dessas mulheres, para que ela, por meio da sua conduta de vida, alcance o coração dos seus maridos. Então, Deus está interessado na conversão desses homens, por meio da instrumentalização das suas esposas, ou da sua esposa. Irmãos, eu não sei se isso me impacta, mas isso me impacta. Me impacta. A minha casa foi exemplo disso. Minha mãe se converteu, meu pai não era crente, ninguém na casa era crente, só minha mãe. E pelo testemunho dela, a família inteira se converteu. Inteira se converteu. Meu pai, muito mais tarde, mas se converteu. Então, sabe, isso eu vejo aqui, não é, a aplicação real desses fatos dentro de casa. Dentro de casa. Essa doutrina, irmão, está clara, exposta em Gênesis 2:18, em Efésios 5:22, em Colossenses 3:18 e em 1 Coríntios 11:3. Nós não vamos ver, nós não vamos entrar aqui nesses versos aqui. Vamos pegar aqui somente Gênesis 2:18. É onde está o princípio dessa doutrina da submissão e obediência. Então, em Gênesis 2:18, né, aqui ainda o homem não havia escolhido o pecado, portanto entendemos que a submissão aos decretos de Deus era livre, graciosa, idônea e prazerosa. O que é que diz Gênesis 2:18? Vamos dar uma passadinha aqui só para a gente relembrar, né, o que está escrito aqui. Gênesis 2:18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe ele uma ajudadora idônea para ele. Aqui está o princípio da obediência e submissão. Logo no comecinho aqui do livro de Gênesis. A palavra idônea, aqui no contexto de Gênesis 2:18, dada à mulher, tem a ver com o seu caráter, a sua formação básica, existencial. Significa ter competência para desempenhar o papel para o qual foi criada por Deus. Auxiliadora idônea. Isso não tem como mudar isso, irmão. Seja ela crente ou descrente. Agora, quem é crente aqui tem a luz dessa verdade. E vai se deleitar nisso. As mulheres crentes.
Porque ela foi criada por Deus para desempenhar o papel para o qual foi criada por Deus. Auxiliadora idônea de quem? De Adão, do seu esposo. Esse aqui é o ponto principal dessa doutrina que nós estamos tratando aqui hoje à noite. No contexto de Gênesis 2:18, Eva estava apta para desempenhar livre e graciosamente a submissão ao decreto de Deus, submetendo-se à obediência a Adão como cabeça da criação. Isso aqui não é nenhuma Adão não está subjugando aqui Eva, isso não, irmão. Porque isso aqui foi decretado por Deus. Veio de cima, veio do alto, essa competência da mulher e o seu papel na história. Então, por isso, aí você pergunta, mas por isso que os casamentos hoje, irmãos, é muito conflituoso. Porque é um querendo mandar no outro. É um querendo ser o cabeça da casa. E há uma disputa, uma guerra aí tremenda. Aí tem filmes, tem novelas aí, um monte de coisa aí que você vê que realmente traz essa realidade aí. Por quê? Porque falta luz no contexto desses lares e desses casamentos, desses matrimônios. Falta luz. Após a queda, Deus ajuiza a mulher e a submissão ao marido passa a ser conflituosa e complexa. Gênesis 3,16 fala sobre isso, quando Deus ajuiza a mulher. Sofrimento na gravidez e no parto, e teu desejo será contrário a do teu marido. Ele te governará. Então aqui Deus ajuiza a mulher. Você vai ser governada por ele, você vai ter dores na sua gravidez e no seu parto. Olha só que juízo não é pesado esse, irmão. Contudo, a mulher não perdeu a característica dada por Deus de ser auxiliadora idônea. Então, o pecado deformou a graça da submissão e trouxe uma relação de submissão conflituosa e complexa no relacionamento matrimonial. É uma guerra, é uma tensão dentro de casa. Contudo, antes de Deus ajuizar Eva e Adão e a serpente, em Gênesis 3,15, Deus revela a sua graça, trazendo a esperança da restauração e da redenção da sua criação em Cristo, para Adão e para Eva. Porque para a serpente isso não tem nenhum valor. Deus não vai redimir a serpente mais. Ela já está condenada. Mas para Adão e Eva ali não. A mensagem para a serpente era a destruição da sua cabeça. Acabou. Eu vou pisar, vou esmagar a sua cabeça. Mas ele não fez isso com Adão e com ela. Ele promete quem? O Redentor. Então, ele enche Adão e Eva da perspectiva escatológica da redenção. Então, ele enche o coração de Adão e Eva de esperança de redenção. Então, em Gênesis 3, o juízo de Deus sobre o homem e a mulher vem após a promessa da restauração e da redenção da sua criação no Messias. Então, Deus dá a promessa e depois dá o juízo. Olha que Deus gracioso. Que Deus tremendo. Ele mostra o remédio e depois mostra o juízo. Isso é tremendo. Então, Pedro está falando aqui no contexto da carta desta realidade para as mulheres eleitas que têm maridos descrentes. Vocês estão vivendo a realidade da redenção de Deus em Cristo Jesus. Ele restaurou a vida de vocês por meio do seu sacrifício, por meio da sua obediência e submissão aos meus propósitos. Então, nesse contexto de nova vida que vocês receberam em Cristo, a submissão e a obediência têm um significado de antes da queda. Ela é graciosa, ela é prazerosa e ela é idônea para ambos, marido e mulher. Então, o fundamento da submissão e obediência do cristão não é em si o homem, os maridos, as esposas, nem as autoridades constituídas por Deus, mas o temor e a nossa consciência
para com Deus em Cristo Jesus. É sua submissão e obediência. Ainda no verso 1, a expressão vosso próprio marido identifica um casamento legal. Não é ajuntamento, irmão. Não é um contrato matrimonial, como tem hoje em dia. Mas é um casamento legal entre um homem e uma mulher. Então, isso não se aplica mais, isso não se aplica aos casais hoje, às uniões homoafetivas. Não funciona. Não tem como isso funcionar. Porque romperam a natureza da qual Deus nos criou. Então não há como isso ser aplicado nesses casamentos homoafetivos. Não funciona, não tem valor nenhum isso aqui. É antes mais uma maldição mesmo. Deus entregou aos seus próprios desejos. Está lá em Romanos capítulo 1. E eles sofrerão na pele, no dia do juízo. Então, Pedro escreve as mulheres legalmente casadas que se converteram no caminhar da pregação do Evangelho e seus maridos rejeitaram o Evangelho. O contexto aponta para a conversão desta mulher, já estando casada. Agora, observe isso aqui. Isso aqui é contextual. Na sociedade que essas mulheres estavam vivendo, em seus matrimônios, o normal era a mulher casada seguir o marido em sua prática de adoração. Então, a gente vai começar a ver, irmãos, aqui que o que move uma sociedade, uma cultura, é a religião. Tudo se move a partir dela. Tudo. Até os nossos dias hoje. O que move a nossa sociedade, irmãos, é a religião. E nós sabemos como o nosso país ele é completamente idólatra, em sua grande maioria. E é essa idolatria que promove tudo isso que está aí, ao nosso redor. Porque é a religião que norteia, traz os paradigmas, que move os conceitos, a tradição de um povo, de uma nação. E quando essa religião, irmãos, ela é idólatra, é um caos. Por mais aparência que tenha de organização, é um caos. Então aqui os maridos, né, eles tinham uma prática de adoração idólatra, adoravam os seus deuses. Isso fazia parte, isso era trazido para dentro de casa, para a relação matrimonial. Olha o conflito aqui, que não era pequeno, era grande. Então, essa realidade identifica a provação dessas mulheres e o desafio de serem canais da graça de Deus através da nova conduta de vida nesse contexto, nesses lares, nesse relacionamento. E quando, irmãos, o contexto é assim, ela vai desobedecer ao marido quando ele exige que ela adore os seus deuses. Então, veja que tem um limite à submissão. Não é uma subserviência. Ela não vai adorar esse Deus. Não vai, nem deve adorar esse Deus. Nem deve. Não é uma subserviência, mas é uma submissão, irmão, de uma obediência clara, consciente, transparente, lógica, pela Escritura, pela palavra de Deus. Ainda no verso 1, a expressão, se ele ainda não obedece à palavra, identifica a incredulidade do esposo, a resistência do esposo em crer no Evangelho. No grego, percebemos com mais clareza esta realidade, revelando a condição de incredulidade do esposo, dando ênfase a esta realidade. O esposo aqui é descrente, como diz aqui o texto aqui. Olha só. Sede sujeitos aos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo poder de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Então aqui, ó, não obedecem à palavra, não são crentes, são descrentes, são idólatras. São idólatras. Então, há uma tensão na família. A mulher é submissa à palavra de Deus, mas o esposo é pagão, é idólatra. Então, o que fazer nesse contexto? Eu creio que as mulheres deveriam ter esse questionamento no contexto. Eu vou fazer o quê? Como é que eu vou viver aqui nesse contexto aqui? Dessa forma.
Eu não quero, eu amo meu marido, eu não quero me separar dele. A não ser que ele me abandone. Mas ele, partindo de mim, eu não quero me divorciar. Então, há uma tensão. Agora, o que fazer? Então, Pedro revela um propósito e um modo da submissão da esposa crente ao marido descrente. Então, Pedro vai começar a instruir. Qual o propósito? Qual o seu propósito? Levar o seu marido incrédulo à cruz em arrependimento para que ele se submeta a Deus e obedeça à doutrina bíblica, assim como você. Esse é o propósito aqui. Agora, de que modo eu vou fazer isso? Aí Pedro vai entrar aqui na nova conduta de vida a qual você recebeu de Cristo. Como vocês estão observando, sempre a conduta, né, a nossa conduta, né, ela, ela penetra, ela interfere, ela é, traz consequências ao nosso meio, à nossa conduta de vida. Então, o modo é por meio da vossa conduta, está aqui no texto aqui. Vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem a palavra não obedecem a palavra pelo porte ou pela conduta das suas mulheres, sejam grandes fraquezas. A minha tem que ir pelo porte, né? Mas algumas traduções tem pela conduta, pelo modo de vida, pelo modo de tratar, pelo modo de ser dentro de casa. Observe que o alvo de Pedro é a salvação do marido, incrédulo. Ele não está exaltando aqui o papel da mulher no lar, nem dizendo que a mulher é a cabeça da casa quando o marido não é crente e sem Jesus Cristo. Ele não está dizendo isso aqui. Observe que a exortação de Pedro está na nova conduta de vida trazida pelo Evangelho de Cristo na vida da esposa. E a gente vai ver aqui, ó. Olha o verso 3 aqui, o verso 2. Considerando a vossa vida casta em temor. Em temor. Uma vida casta aqui. Agora, aqui não é castidade, não. A vida casta aqui, irmãos, é aquela vida que se submete à palavra de Deus, obedece a ela. E isso vai contagiar, vai influenciar e contagiar o esposo, né, a tal ponto que ele vai dizer, mulher, o que está acontecendo com você? Sabe? Ele trata assim tão mal, mas ele trata tão bem, o que está acontecendo? Sabe? E você está sempre com a cara boa, está sempre disposta a me servir. Irmão, isso impacta. Isso impacta. Sabe? É fácil? Não, não é fácil. Eu digo isso porque eu também presenciei o tempo que mamãe era crente, papai era descrente, e vi como era a tensão ali, né, entre os dois, né, nessa relação. Mas ela não desistiu. Ela continuou orando e dando testemunho dentro de casa. Isso não impede, né, essa submissão não impede da mulher aconselhar, da mulher chamar a atenção do marido, ó, não faça isso, né, não impede a mulher de aconselhar, não vá por esse caminho, senta aqui, vamos conversar, orientar, porque esse é o papel dela. Essa é auxiliadora. Isso não impede isso, mas pelo contrário. Fulano, olha só o que você está pensando, olha só o que você está dizendo. Não é bom você repetir um pouco mais sobre isso. Agora, sabe, isso com brandura, sabe, com um espírito desarmado, né, que é o difícil dentro do lar. Né? Que é o difícil dentro do lar. Mas que funciona, que está aqui. Está aqui. E o meu lar é um exemplo disso, desse fato aí, né? A nova vida trazida pela redenção de Jesus à sua igreja deve ser exposta por meio do novo comportamento, por meio da nova conduta de vida nas relações de trabalho, nas relações com o Estado, com os patrões, no lar, no casamento, nos negócios, nas amizades, no lazer e na vida cultural, em todas as áreas. Todas as áreas, irmãos. O que eu sou aqui deve ser em qualquer lugar. O que você é aqui, você deve ser em qualquer lugar, sem tirar nem pôr. Ou tira aquilo que é ruim e põe aquilo que é bom. Quando é necessário isso. E a gente precisa disso muitas vezes. Então, a mulher, ela era crente na igreja e crente em casa. Achei que ser crente aqui é muito fácil.
no dia a dia, irmão, e principalmente dentro de casa, né, onde a coisa pega mesmo, né, onde não há barreira nenhuma, né, onde a intimidade um conhece a intimidade do outro ali, então, a coisa mais se exige mais esse comportamento, né, esse discernimento, né, e alinhado a essa conduta cristã, né, de vida, né, de vida. Né? Olha o propósito aqui na expressão verbal, seja ganho. Seja ganho. É interessantíssima no contexto do texto. Esse verbo está na voz passiva. Olha só que coisa interessante. Isso quer dizer que os maridos incrédulos estão sofrendo a ação da submissão da sua mulher crente, que testemunha por meio da sua nova conduta de vida, né, em zelo e submissão a Cristo, o efeito do Evangelho na vida dele. Na verdade, o Evangelho de Cristo é pregado ao esposo incrédulo por meio da conduta da submissão da sua mulher. Por isso que ser ganho, quem está ganhando ali é o Evangelho de Cristo testemunhado pela mulher. Então, mais uma vez, vem do alto esse poder, capacitando com graça, sabe, com discernimento, essa submissão de obediência da mulher a seu esposo. Ele está sendo ganho para Cristo. Às vezes isso pode ser de imediato, pode, isso pode demorar, pode demorar muito tempo. Lá em casa demorou muito tempo, mas eu vi o resultado de meu pai crente, depois de muito tempo, de que mamãe se tornou crente. Né? Na verdade, quanto mais ela conhece a Deus, quanto mais ela estuda a doutrina bíblica, quanto mais ela ouve a pregação e graciosamente e livremente se submete, mas o marido é ganho para Cristo. Vai recebendo influência. Isso promove uma mudança na vida do seu esposo descrente, pois ele, considerando a conduta da sua esposa crente, é afetado diretamente pela ação do Evangelho de Cristo. Isso torna-se claro no verso 2. Observar, considerando aqui, a minha está aqui considerando, mas em algumas traduções está observando, e a palavra é observando atentamente a vossa vida casta em temor. Isso é aplicado em casa e também no trabalho, diante dos seus patrões. Então, observando atentamente, observa que Pedro usa esse verbo duas vezes. No capítulo 2, verso 12, ele mostra, né, que os gentios, ao observarem atentamente as boas obras dos crentes, dão graças a Deus no dia da visitação. Então, olha o poder do Evangelho, irmão. Penetrando a vida dessas pessoas. E agora em Pedro 3:2, os esposos, observando atentamente a nova conduta de vida da esposa, é impactado pelo poder do Evangelho. Eu não sei se foi assim na sua vida, na minha foi assim. Na minha vida foi assim. Eu não era crente, era ateu. Né? E o que impactou a minha vida, irmão, foi uma conversa que eu tive muito rápida com uma menina, isso em 86, eu com segundas intenções, e ela só com uma intenção. A sua submissão é obediência a Cristo. E eu chamei ela para sair, né? Minha intenção era outra coisa, e ela disse, não, eu não vou sair com você. Eu perguntei, mas por qual motivo? Porque eu sei da sua intenção. E eu amo o Senhor Jesus Cristo. E não bastou isso. Eu fui assim, batizado, sem palavras. Ela se levantou e foi embora. Olha o poder do Evangelho. Ela não pregou para mim, não falou de Jesus, não falou nada. De Evangelho, de salvação, nada disso. Eu disse, eu não vou fazer o que você quer porque eu amo a Cristo. De licença, muito educadamente, levantei e saí. E eu fiquei lá, patinando ali na maionese, sem entender nada. Mas, depois de 6 meses, Cristo me chamou, me resgatou.
A diferença, irmãos, aqui é entre o verso 12 do capítulo 12, o verso 12 do capítulo 12 e o verso 2 do capítulo 3, qual é a diferença aqui? É que o esposo é uma testemunha ocular direta, é uma testemunha de primeira mão, do dia a dia, da rotina, é uma testemunha presencial e preferencial na conduta da esposa. Ele está sofrendo diretamente a ação do Evangelho de Cristo por meio da vida da esposa, da sua submissão e obediência. Essa é a diferença aqui. Honesta, cheia de temor a Deus. Uma conduta honesta e cheia de temor. Aqui fala de uma vida casta. Em outras traduções, uma vida honesta, que no original é santa, que significa uma conduta de vida que desperta temor, um temor reverente, que mostra que ela é purificada para o culto. A palavra que está aqui como casta e como honesta significa tudo isso. Aquela que desperta temor, aquela que é reverente, aquela que é purificada para o culto. Que culto? O culto do lar, o culto no lar, no relacionamento com seu esposo, que é um culto. Não é um culto da igreja, não. Aqui no contexto de casa. Aqui. Então significa que o marido, a observar isso aqui, irmãos, respeita o temor dela e a adoração dela. E a dele não é assim. A dele é uma adoração idólatra. Pedro está dizendo que é o marido incrédulo ao observar o testemunho vivo e real de temor e reverência e adoração da sua esposa, a Deus e submissão a ele, ele é alcançado pelo Evangelho. Aqui se encontra, irmãos, o poder do Evangelho, o poder de transformar vidas sem palavras. Não é? É interessante que ele vai falar isso aqui, ó. No verso, irmãos, o contexto de culto é a esposa está cultuando a Deus em sua casa, se submetendo com temor e santidade ao exemplo de Cristo, esperando totalmente naquele que julga retamente a conversão do seu marido. Olha a cabeça dela, o que ela quer. Não a submissão para o submissão. Ela tem um propósito aqui. É a conversão do seu esposo, que ele conheça a luz e a graça de Cristo. Aqui no contexto, quando o marido não é crente. E quando o marido é crente, irmão? O que é que vai mudar aqui? Vai mudar alguma coisa? Não, não vai mudar nada. O que é que ela quer? A maturidade do esposo. O que é que ela quer? O crescimento do esposo em santidade e temor. Mesma coisa. Só muda o foco. Agora que ele é crente, então, a submissão e a obediência não vai mudar. O que muda é somente o foco. Eu quero que ele cresça. Ele é o cabeça da casa. Eu vou promover isso. Eu vou promover isso aqui. Eu não posso me colocar como cabeça da casa. Ele é o cabeça. Ah, mas pastor, mas uma esposa é completamente assim, como cabeça, é um fracasso. Aí o que é que eu vou dizer para ele? Oriente as pessoas, conduza ele até essa realidade, promova isso, conduza, vá com ele também, com ele orando, buscando o Senhor, conselhando, mostrando as coisas, vá trazendo, não pule fora, não pule fora, não critique, não detone seu marido para seus filhos, para seus filhos, para ninguém, isso não faz parte do contexto aqui, a mulher não está fazendo isso, poderia fazer, poderia, mas não está fazendo isso. Ah, mas aquele cara é um desregado, é um idólatra, não sei o que, nada disso aqui. Irmãos, é um desafio para as mulheres cristãs.
Então nós vamos também cristãos. É o Evangelho de Cristo. A gente não tem que tirar nada e pôr nada aqui. Simplesmente se submeter e obedecer, com clareza, de temor, na nossa consciência para com Deus, daquilo que nós temos recebido do Senhor. A luz que você recebeu dele, anda nela. E pegue mais luz nas coisas, para que você caminhe melhor ainda. Luz para os meus pés é a tua palavra. Para o meu caminho. Conclusões da nossa exposição de hoje. A doutrina da submissão a Deus na vida prática do crente deixou de ser ensinada e pregada em muitas igrejas. Muitas igrejas. Hoje existe uma autonomia, né, pessoal muito grande. Isso não só de cada um, como também da liderança da igreja. Há uma autonomia que não existe, nunca existiu dentro da igreja. Nós não somos autônomos aqui. Nós somos interdependentes um dos outros da liderança. Mas independentes não. A nova teologia da experiência da igualdade dos papéis enterrou a mais desafiante doutrina das Escrituras, a submissão e a obediência a Deus e a toda autoridade constituída por Ele. Hoje o que importa são os meus sentimentos, meus direitos, é a minha maneira de viver, de interpretar as Escrituras. Você pode fazer isso? Pode. Mas vai quebrar a cara. Se você não tiver uma boa orientação para interpretar a Escritura de forma correta. Para isso, existem as igrejas sérias e fiéis na face da terra, para instruir os seus membros com fidelidade e com clareza a doutrina. Irmão, não esqueça isso. O que move a nossa vida é a religião, a boa religião. É o religar com Deus. A religião quer dizer isso, o religar com Deus. O que move o mundo é a religião, irmão. Não é outra coisa, não é economia, não é a política, não é nada disso. Não é nada disso. E se nós temos uma boa religião, uma religião clara, transparente, né, que é a religião da Escritura, né, e submetamos a ela, obedeçamos a ela. Hoje o que importa é a minha prosperidade, é o meu bem-estar, é o meu progresso e o meu sucesso. Muitos crentes dizem isso. E também muitas mulheres crentes dizem isso. Ah, não quero ter filho mais. Não, minha carreira está em primeiro lugar, não quero ter filho mais. Você vê isso de uma mulher crente, com interrogação. Tem alguma coisa fora do contexto. Fora do contexto. Porque os filhos são uma bênção por lá. E casamento para casamento, quando nasce os filhos. Aí vira casamento de verdade. Quando não tem, é uma vida de solteiro a dois. Mas quando os filhos chegam, aí você vai. O marido sente o peso do casamento, o encaixe do casamento. Encaixou. Tá, chegaram os filhos. Aí vem o seu papel com mais eficiência, né? De cabeça da casa. Né? O engano sutil do diabo tem lançado a igreja no desvio da verdade bíblica, fazendo a igreja andar sem o verdadeiro propósito para o qual foi criada por Jesus. Ser submissa e obediente à sua doutrina, revelada em sua palavra. Nada mais que isso. Somente isso. O verdadeiro caráter da igreja é a sua submissão e obediência à doutrina bíblica, pregada pelos profetas, pelos apóstolos, por Jesus. Dizendo o Apocalipse. Jesus foi submisso e obediente a Deus. Seu exemplo de submissão e obediência, integrando-se àquele que julga corretamente, é a marca central da igreja fiel. A rebelião dos crentes, irmãos, disfarçada de liberdade cristã, tem destruído e execrado da teologia a doutrina da submissão e obediência a Cristo em todos os aspectos da nossa vida. Seja eu casado ou solteiro. Este é o engano do diabo nos dias de hoje. Fique atento, estude, medite, leia as Escrituras, submeta-se e obedeça a elas, pois somente nelas encontrarás ou encontraremos
as palavras de vida eterna. E é isso que eu quero, é isso que você também deve desejar. Agora, para as mulheres crentes, com maridos crentes e com maridos descrentes. Mulheres, orem por seus maridos. Não tenham vergonha disso. Não deixem de orar. Orem mesmo. Separe um dia, um horário, logo quando acordar, ore pelos seus maridos. Para Deus abençoar. Faça isso. Interceda por ele o tempo todo. Mulheres, submetam-se a seus maridos como a Cristo. Não é subserviência. Observe aqui. Não é uma submissão cega, maluca, escravista. Não é isso. Mas é a submissão conforme o exemplo de Cristo. Você vai suportar em amor. Mas você não vai fazer. Se ele mandar você fazer alguma coisa que vai ferir a disciplina. Não, você não faz, meu amor. Porque vai de encontro ao teu treino. Vai de encontro às disciplinas. Isso é nocivo para mim e para a sua vida. Eu não posso fazer. Não é pegar a panela e puf na cabeça dele. Não vou fazer. Ou queimar o feijão de propósito, ou queimar o arroz de propósito, ou não fazer um amor para poder se vingar disso. Ele mandou fazer uma coisa que é contra. Não, vai para o diálogo. Não, eu não vou fazer isso, porque você vai de encontro à minha fé. Olha o que diz esse tipo. Eu não posso fazer isso. Você vai prejudicar a mim e a você. Quando você joga para ele, você permanece ali na sua posição. Mulheres, se seu marido não exerce o papel de cabeça do lar, não tome seu lugar. Ore a Deus para abrir o coração dele por meio do seu testemunho cristão, para que ele assuma esse lugar. Mas não assuma. Mas por isso que eu digo, ore para os seus maridos. Ganhe eles sem palavras. Ganhe sem palavras, irmão. Mulheres cristãs, não permitam que as filosofias mundanas definam o que você é diante do seu marido, como muitas têm feito hoje. Lá, fica muito. Fica um ele lá. Mulheres, vocês são auxiliadoras, não dominadoras, não senhoras, não controladoras da vida familiar, são auxiliadoras. Que vão auxiliar os maridos, as filhas, os filhos, mas não podem dominar. Esse aqui não é ensinamento bíblico. Auxiliar é uma coisa, dominar é outra. Pai, eu quero fazer isso. Filha, eu te dou um conselho. Não faça isso agora, não. Espera um pouquinho mais. Não faça isso. Você está fazendo o quê? Auxilia. Você é um dominador. Você não vai fazer isso de jeito nenhum, nem só passando por cima da minha vida, do meu cadáver. Aí você está sendo um dominador. Você não pode fazer isso. Não. As pessoas têm consciência e a vida tem que ensinar também a elas. Então você vai orientar as coisas. Se pisar na bola, qual é o seu papel? Sustentar, amparar, trazer para junto. Porque foi o que eu lhe falei. Eu disse a você, você aprendeu agora disso. Que bom. Vamos seguir adiante. E assim com os esposos. Também. Mulheres, exerçam com alegria o papel para o qual vocês foram chamados. Seja seu marido descrente, seja seu marido. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, nós nos postamos diante do Senhor com muito temor, Pai, e reverência. Porque é uma palavra do Senhor muito forte para nós. Mexe com a nossa estrutura, ela nos confronta. Eu sei, Senhor, que as mulheres sofrem, às vezes, o abuso dos maridos. E, Senhor, e essa submissão, Senhor, às vezes soa, Senhor, como algo muito pesado, algo muito
difícil de se fazer. Mas eu peço a tua graça sobre essas mulheres que têm, Senhor, que são casadas, que têm maridos crentes, até aquelas que têm maridos descrentes, que o Senhor console, conforte, que o Senhor renova as forças deles, Senhor, que elas possam, Senhor, ver os seus maridos com os olhos de Cristo e orar por eles, clamar, clamar por eles, até que eles se convertam. E também não parar aí, agora orar em juntos, para que o lar seja, Senhor, um lugar de bênção, da tua manifestação graciosa e gloriosa. Abençoa essas mulheres, abençoa todas elas, capacita, Senhor, a ter prazer no papel para o qual o Senhor as criaste, auxiliadores de homens. Fortalece, Senhor, para serem, Senhor, exercer esse papel no lar, com alegria, com gozo, sem perder, Senhor, o brilho da tua graça, sem se sentirem, Senhor, desvalorizados. Seu maior valor, Senhor, não vem dos homens, mas vem do Senhor. Aquelas mulheres da casa de Deus, Senhor, que entregavam a Cristo, a Deus que julga retamente as coisas. E criam, Senhor, e esperavam, Senhor, que seus esposos, suas esposas, convertessem a Cristo. E aqueles que eram crentes, que elas crescessem, amadurecessem do Senhor. E a nossa oração. E nos ajuda, Senhor, também como homens, Senhor, a entender o papel das nossas esposas, quando elas se posicionam, nos orientando, nos aconselhando, que isso não seja, Senhor, motivo de força, nada disso, mas que nós recebamos isso com alegria, como vindo do Senhor. Ajuda-nos, assim que pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra. Esteja também com essa igreja. Também pedimos a tua volta,